né? Somos poucos, né? Por causa desse problema que está acontecendo aí, então a gente não pode ficar fazendo certas aglomerações, né? Então está conosco aqui os irmãos que estamos gravando aí, estamos gravando. Seja bem-vindo você também que vai estar nos assistindo aí no YouTube, né? Vai estar no canal da nossa igreja, tá bom? Aproveita agora a oportunidade de pegar a sua Bíblia, aproveita a oportunidade de pegar aí um papel, uma caneta, para estar anotando aí. Nós estamos agora começando a nossa escola bíblica, né? Redimidos, tá bom? Glória a Deus. E vamos começar um assunto muito importante, né? Agora nessa quinta-feira, né? A nossa escola é dia de terça, mas tivemos que diminuir um culto e passamos assim provisoriamente para as quintas-feiras, né? Mas vamos começar em um assunto muito importante, tá bom, gente? Falando sobre, você está com a sua folhinha aí, está escrito aí, esse assunto ele fala sobre o seu direito ao favor imerecido de Deus. Então nós temos direito ao favor imerecido de Deus. Creio eu que de repente a gente não vai conseguir entrar na revistinha hoje, porque eu tenho uma introdução aqui para poder falar um pouco sobre esse favor imerecido. Eu anotei uma introdução, fiz uma introdução, anotei muitas coisas importantes aqui que eu quero passar antes da gente poder entrar para falar um pouco sobre o seu direito ao favor imerecido. Tá bom, irmãos? Glória a Deus. Então, eu queria compartilhar com vocês essa introdução e eu anotei algumas coisas aqui interessantes que eu coloquei assim, ó. Uma das coisas que devemos aprender sobre o favor imerecido é que essas duas palavras, né, gente? Essas duas palavras, porque é favor e merecido. Então, são duas palavras. E essas duas palavras vêm de uma única palavra que significa graça, né? Nós temos uma irmã aqui na nossa igreja, a irmã Graça, né? Então ela tem um nome e o nome dela é Graça, né? E ela de repente não sabia, mas graça significa favor imerecido. A gente quer dar assim um significado para a palavra graça, né? Que é mais comum e mais simples. Se eu perguntar às pessoas, você sabe o que significa a palavra graça? Muitos sabem dizer e vão me dizer. Vai falar assim, a graça significa favor imerecido. Então, né? É simples, né? Graça significa favor. O significado da palavra, né? Graça significa favor imerecido. Tá bom, gente? Né? Mas a graça de Deus e esse favor imerecido que nós vamos começar a falar é muito mais profundo do que um simples significado. É isso que nós vamos entrar nesses estudos, nessa escola bíblica. Vamos estar aqui destrinchando muitas coisas importantes aqui, falando sobre esse favor imerecido de Deus. Nós temos o direito do favor imerecido de Deus. Amém, gente? Amém. Então vamos lá. Agora, o que é um favor imerecido, né? O que é um favor imerecido? Já que a graça de Deus é o favor imerecido, e o que é esse favor imerecido, né? Eu anotei aqui, eu achei interessante, eu queria compartilhar com vocês. É quando alguma pessoa te presenteia com algo pelo qual você não fez por merecer. Isso significa graça, isso significa favor imerecido. É quando alguém, ele vai te dar um presente, vai te presentear, vai te beneficiar em alguma coisa, a qual você não fez nada para merecer aquilo ali. Isso é favor imerecido, isso é a graça de Deus, né? E foi isso que o Senhor ele fez conosco, tá bom, gente? Ou seja, quando uma pessoa te presenteia e você não fez nada para merecer isso, né? Isso aí você está sendo favorecido, está sendo beneficiado. A pessoa está usando de graça com a tua vida. Amém? Agora, eu quero dar um exemplo assim para a gente poder entender isso. Um exemplo simples assim é que, por exemplo, pessoas que trabalham, né? Pessoas que trabalham. Aí o patrão ele chega para você e fala assim: olha só, Max. Cara, sei lá, eu senti no meu coração aqui, eu quero que você fique em casa durante esse mês aí. Aí o Marcos vai assim: mas patrão, pelo amor de Deus, eu vou ficar em casa, o senhor vai me dispensar? Eu vou ficar em casa, como é que vai ser? Eu não vou receber. Não, cara, fica tranquilo, fica calmo. Eu quero colocar você, eu decidi que eu vou colocar você em casa um mês, e no final do mês você vai receber. Mas como é que pode isso, patrão? Eu senti isso, eu quero fazer isso com você, Marcos. Quero que você fique em casa um mês descansando, e no final do mês você vai receber como se você tivesse trabalhado. Isso é graça, é a graça, é o favor imerecido.
Isso é um favor imerecido. Ou seja, por quê? Porque ele não vai trabalhar durante aquele mês, mas ele vai receber como se ele tivesse trabalhado. Está entendendo, gente? Ele não trabalhou, ele não fez por merecer, mas o patrão dele resolveu beneficiar, resolveu usar de favor sobre a vida dele. Você vai receber o salário todinho, mas não vai ser descontado nada, né? Mas ele não trabalhou. O servo ele não tinha o direito de receber, mas o patrão achou por necessidade de favorecer ele, de abençoar ele, mesmo ele não ter feito nada. Amém, gente? Eu acho que também uma forma assim simples de a gente poder entender sobre o favor merecido de Deus também é que eu conheço uma pessoa sobre isso que o governo está dando aí, né, sobre esse benefício que as pessoas estão recebendo, né? Eu conheço uma pessoa que ela nunca trabalhou na vida dela, nunca enfiou um prego na banana, mas ela foi lá, fez o cadastro dela. Muitos estão lutando para poder receber, né, esses R$600 aí, mas ela fez esse cadastro e ela conseguiu, ela vai receber R$600, 3 parcelas de R$600, mas ela nunca trabalhou na vida dela, ela nunca fez nada, né? Mas ela conseguiu fazer o cadastro e ela vai ser beneficiada, ou seja, ela vai receber 3 parcelas de R$600 sem ter feito nada para merecer. Está entendendo, irmãos? De repente, uma pessoa que já trabalhou, já contribuiu para o governo, né? Já trabalhou de carteira assinada, já contribuiu para o governo, aquilo ali e tudo mais, né? De repente é algo que o governo está te retornando, né? Mas é uma pessoa que nunca trabalhou, nunca depositou, né? Nunca teve uma colaboração ali no governo, nada. Mas ela foi beneficiada a si mesma, está entendendo? Ela foi beneficiada e ela não fez nada para ser beneficiada. E ela vai receber 3 parcelas de graça. Ou seja, ela foi favorecida pelo governo. Ela não precisou trabalhar, não precisou fazer nada para ser favorecida com 3 parcelas de R$600. Isso é favor imerecido, gente. Amém? Então, vamos lá. Irmãos, o benefício, né? Então, o benefício da nossa salvação, da justificação, da santificação, prosperidade, né, cura, saúde, isso são todos os benefícios que Cristo conquistou para nós. Nós fomos beneficiados com isso. Amém? Esse é o favor merecido, né? O Senhor nos favoreceu com salvação, com a nossa justificação, com santificação, prosperidade, e nos foi dado não contando com as obras de justiça nossa. O Senhor na cruz do Calvário, quando foi para a cruz do Calvário, Ele nos favoreceu com salvação, com justificação, santificação, prosperidade, cura. Mas só que nos foi dado isso, o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Pai, né? Ele nos deu tudo isso, não contando com as nossas próprias obras de justiça nossa. Está entendendo? Nós fomos beneficiados. O Senhor nos beneficiou com o favor merecido, e tudo isso recebemos pelo favor, pela graça, pelo favor merecido de Deus. E nós não fizemos nada para merecer isso. Amém, gente? Amém. Nós não fizemos nada para merecer a salvação. A gente não fez nada para receber uma justificação, para nos tornarmos justos diante de Deus. Não fizemos nada por isso. Nós não fizemos nada para merecer a santificação, se tornar santo. A gente não fez nada para merecer uma prosperidade. A gente não fez nada por merecer. Mas o Senhor resolveu nos favorecer. Ele resolveu nos dar isso de graça. Não contando com aquilo, com as nossas próprias obras de justiça, mas o Senhor nos favoreceu contando com aquilo que Cristo fez. É por isso que nós estamos em Cristo. Então, para ser favorecido em relação a tudo isso, salvação, justificação, santificação e todas as coisas, benefícios que a palavra de Deus tem para nós, para a gente ser favorecido em relação a isso, precisamos estar em Cristo Jesus, porque é nele que somos favorecidos. Está entendendo? Não é contando o que eu faço, o que eu deixo de fazer, não é contando com o que Cristo fez. Então todo mérito, toda honra e glória seja dado ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele que conquistou isso para nós. Amém, gente? As nossas obras de justiça, gente, as nossas obras de justiça que a gente faz,
se eu abençoo uma pessoa, se eu ajudo uma pessoa que precisa, se eu dou uma cesta básica, se eu compro um remédio, se eu abençoo com uma quantia de dinheiro, todo o bem que eu posso fazer para o ser humano, para uma pessoa, todo o bem que eu posso fazer, isso não pode comprar a nossa salvação. Isso não pode comprar a nossa justificação diante de Deus. Isso não pode comprar a minha santificação diante de Deus. Isso não pode comprar a minha prosperidade. Eu faço isso, Senhor, então o Senhor tem que me prosperar, porque eu faço isso, eu faço aquilo outro. Isso não tem como, isso não pode comprar. Amém? Isso só é encontrado em Cristo. Interessante que todas essas obras que nós fazemos, que nós beneficiamos outras pessoas, essas obras que chamam de obras de justiça, gente, isso para Deus. Interessante que lá em Isaías 64:6 diz assim, que as nossas obras de justiça são como trapos de imundícia. Está entendendo? Todas as nossas obras que nós fazemos, se a gente quiser se aproveitar e se beneficiar das obras que nós fazemos, Deus ele vai olhar para essas obras, porque Ele está vendo que você está querendo barganhar, você está fazendo aquilo porque você quer algo em troca, está entendendo? Então Deus ele atribui essas obras como trapos de imundícia. Está entendendo, irmãos? Como trapos de imundícia. Agora, eu queria compartilhar com vocês, já que fomos beneficiados por meio de Cristo, em relação à salvação, justificação, santificação, eu queria entrar um pouco sobre a questão da santificação. Eu anotei aqui, eu queria compartilhar com vocês o seguinte: as pessoas pensam que só se tornarão santas quando praticam obras de santificação. Está entendendo? As pessoas, elas pensam com elas que praticando obras de santificação é a forma como elas vão se santificar. Eu só consigo me tornar santo, eu só consigo me tornar uma pessoa santa quando eu começo a praticar obras de santificação. Elas acham que praticando as obras de santificação, isso as tornará santas. Elas acham que eu vou jejuar muito, eu vou tirar esse mês para jejuar todos os dias. Eu vou fazer propósito do monte, eu oro 24 horas por dia, eu faço isso, eu faço aquilo. E elas acham que isso vai tornar elas santas. Elas acham que as próprias obras que ela faz para Deus vai tornar elas justas e santas diante de Deus. Está entendendo? Se fosse assim, de ser santo diante de Deus, pelas obras de santificação, por aquilo que nós fazemos para Deus, se fosse assim, para levar uma vida santificada e justa, para se tornar uma pessoa santa, então os monastérios, lá onde os Budas, eu esqueci agora o nome agora, que fala, os monges, então se fosse assim, os monges iam ser os caras mais santos de todo o universo, porque os caras procuram viver, ali as obras, eles procuram fazer o melhor para as pessoas, abençoar as pessoas. Eu fiquei sabendo um pouco sobre a história de Buda, que ele foi o cara que mais abençoou as pessoas na vida dele toda. Segundo a história, fala que ele pegou todos os seus bens e doou para os pobres. Então, se fosse para se tornar santo em relação às obras que a gente faz, então Buda seria o cara, estava assim com Deus, num patamar bem elevado de santificação. Mas não é dessa forma, irmãos. As pessoas, vou repetir, as pessoas pensam que só se tornarão santas quando praticam obras de santificação. Elas acham que praticando as obras de santificação, isso as tornará santas. Esse tipo de pensamento anula a graça que é o seu favor imerecido. Quando nós pensamos dessa forma, nós estamos anulando a graça de Deus, que é o favor imerecido de Deus. Certo? Agora, na verdade, é Deus, isso é muito importante. Irmãos, na verdade, é Deus que nos torna santos em Cristo. Primeira coisa,
é Deus que nos torna santos em Cristo primeiro. Está entendendo? Se nós somos santos porque o Senhor nos tornou santo, porque nós estamos em Cristo. Não é por conta própria, porque só pelo fato de que nós estamos em Cristo. E quando nós estamos em Cristo, nós nos tornamos santos. Amém? Que só assim estamos, gente, só assim que estamos habilitados para fazermos as obras de santificação. O Senhor nos torna santos, e quando o Senhor nos torna santos, Ele nos tornando santos, só assim é que nós estamos habilitados para podermos fazer as obras de santificação. Isso é muito importante. Eu queria ler com vocês, eu queria que vocês abrissem a Bíblia, lá em Efésios. Primeiro, vamos ler lá em Colossenses. Vamos ler primeiro lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 10. Não, Colossenses 1, Colossenses capítulo 1, versículo 22. Deixa eu abrir aqui. Colossenses 1, perdão, gente, Efésios mesmo. Efésios, livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10. Amém? Então, vou repetir, porque a gente vai ler esse versículo aqui para se encaixar nesse negócio aqui. Na verdade, é Deus que nos torna santos em Cristo, primeiro, que só assim estamos habilitados para fazermos as obras de santificação. Então, quando a gente começa a ler aí, Efésios capítulo 2, versículo 10, olha o que diz. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que nós somos hoje. Olha o que ele está falando, hein? Foi o próprio Deus quem fez de nós o que nós somos hoje e nos deu uma vida nova. Então, nessa parte A desse versículo, você já vê logo que ele fala assim, ó, quem foi que fez? Deus. Foi o próprio Deus quem nos fez de nós o que somos hoje. O que nós somos? Em Cristo, novas criaturas. Aleluia. Agora, e Ele nos deu uma nova vida, que essa nova vida é a nova criatura que nós somos hoje. Então, Ele nos deu uma nova vida da parte de quem? De Cristo. Está entendendo? Ele nos deu uma nova vida, o Senhor que fez de nós o que nós somos hoje, Ele nos deu uma nova vida, mas uma nova vida da parte de Cristo. É uma nova vida da parte de Cristo, Jesus. Olha aí, ó, você agora tem uma nova vida, você é uma nova criatura. O Senhor que fez isso. E essa nova vida, ela veio da parte de Cristo. É por isso que nós nos tornamos novas criaturas. Amém, gente? Aí você vê que na parte B do versículo, logo em diante, ele fala assim, ó, para que realizássemos as boas obras que Ele planejou para nós, há muito tempo atrás. Primeiro, o Senhor faz uma obra em nós, Ele nos transforma, nos torna novas criaturas, né? Ele faz essa obra, então Ele nos transforma em novas criaturas. Agora que eu sou nova criatura, agora eu estou habilitado para realizar as boas obras de que Ele planejou. É isso que é importante. São obras de que o Senhor planejou para nós. Só que você vê muitas pessoas, elas planejando em fazer alguma coisa. Eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer aquilo ali, eu vou fazer isso. E as pessoas ficam assim, eu pensei em alguma coisa, vou fazer porque eu pensei em fazer, veio na minha mente, vou fazer, e as pessoas acham que Deus tem que ir lá e abençoar, porque ela pensou, ela decidiu,
resolveu fazer um negócio e elas acham que Deus tem que ir lá e abençoar o que elas pensou em fazer. Elas não procuram saber o que Deus tem para elas. Porque o importante é o que Deus tem para nós fazermos. Já falando aqui, é que ele fala assim, ó, da parte de Cristo Jesus, para que realizássemos as boas obras que ele planejou. Nós, na verdade, temos que nos enquadrar ao que Deus planejou e não querer enquadrar Deus no que a gente planeja para fazer. É isso que é importante, irmãos. Entendeu? Então, foi o próprio Deus quem fez de nós o que nós somos hoje. Ele nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus para que realizássemos as boas obras que ele planejou. Está entendendo? Então, ou seja, se eu quero fazer alguma coisa para Deus, primeiro tem que estar em Cristo. Eu tenho que me tornar uma nova criatura, estar em Cristo, para que as obras que eu venha fazer sejam as obras que ele planejou para eu poder fazer. Aí eu vou estar agradando o Senhor. Amém? Então ele fala as boas obras que ele planejou para nós há muito tempo atrás. Então o Senhor ele já planejou uma obra específica para cada um de nós há muito tempo atrás, para que nós viéssemos andar nelas, fazer elas, fazer as boas obras. Está entendendo? Isso aí é uma coisa muito importante. Mas essa é a questão da santificação. Tá bom, gente? Da nossa santificação. Agora, na questão, como fomos favorecidos na nossa santificação, né? Não contando com as nossas próprias obras de justiça, mas contando com aquilo que Cristo fez. É muito importante estarmos em Cristo para realizarmos as boas obras que o Senhor planejou para nós, né? Isso é importante. Mas agora, uma coisa importante que eu quero compartilhar com vocês também é o quê? Não é o que nós fazemos que vai nos tornar merecedores de todos os benefícios que Deus tem para nós, tá? Não é o que nós fazemos que vai nos tornar merecedores. Eu posso fazer muitas coisas, né? E tem pessoas que fazem achando que fazendo ela vai se tornar merecedora. Aí eu fiz, então o Senhor vai fazer isso. Aí eu conquistei isso aqui porque foi muito joelho no chão. Eu conquistei aquilo ali, sabe por causa de quê? Porque eu fiz muito propósito no monte, muito jejum. Eu fiz, né? Então, porque eu fiz isso, então, logicamente, Deus me abençoou por causa do quê? Pô, foi muito sacrificante. Tá entendendo, gente? Né? A gente vê muitas pessoas falando isso, né? Então, não é o que nós fazemos que vai nos tornar merecedores de todos os benefícios que Deus tem para nós. A forma correta, que é a forma bíblica, de nos apropriarmos dos benefícios de Deus para nós, é somente pela fé no que Cristo fez. Essa é a forma correta. Não é o que eu faço, é o que Cristo fez. É o que Cristo fez. Isso é importante. Não é o que eu faço, mas é o que Cristo fez. Amém? Agora, interessante também a gente entrando nesse benefício, nesse favor de Deus na questão da salvação, gente. Eu queria que você abrisse comigo lá em Efésios capítulo 2. Agora, nós já estamos em Efésios, né? É bom a gente ler o 10, mas nós vamos ler o versículo 8 e o 9. A respeito da nossa salvação, fomos favorecidos, né? Fomos favorecidos a respeito da nossa salvação. Então, vamos ver aí em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 10. Está dizendo assim, ó. Pois é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo, gente. É pela graça que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo. Isso não vem de vocês mesmos, é uma dádiva. Em outras versões, é um presente. Em outras versões, é um dom de Deus. Dom, dádiva, presente, tudo é a mesma coisa. Então, isso não vem de vocês mesmos, é um presente de Deus. Versículo 9. A salvação não é uma recompensa, interessante nessa versão que eu estou lendo, a versão viva. A salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos. A salvação que a gente tem, né? Mas tem muitas pessoas querendo merecer a salvação, né? Querendo merecer e tal. Mas a salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos. Portanto, nenhum de nós tem mérito nisso, irmãos. Nenhum de nós tem mérito nisso. A salvação é o favor de Deus, o favor merecido, é a graça de Deus sobre a nossa vida.
né? Isso é favor imerecido. A salvação foi nos dada pelo favor imerecido de Deus, e não pelo bem que nós fazemos, nem pelas obras que eu faço. Nada que eu fizer vou merecer a salvação de Deus, porque foi uma dádiva, foi um presente e foi dado de graça. Foi pela graça, é pela graça. No versículo 8 fala que nós somos salvos. Amém? Agora, se a gente for falar também, fomos favorecidos na questão da justificação, eu queria compartilhar com vocês em Filipenses, no capítulo 3, na questão da nossa justificação. Filipenses, no capítulo 3, passa muito rápido, né? Vamos lá, Filipenses capítulo 3, versículo 3 está dizendo assim, a minha versão, a nova versão da transformadora, está dizendo assim, ó, na questão que fomos favorecidos pela justificação. Pois nós, que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegremos-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Então ele estava falando, Paulo está falando aqui, irmãos, nós é que somos verdadeiros circuncidados. Então nós temos que se alegrar, por aquilo que Cristo Jesus fez. Tá? Paulo está começando a falar um pouco aqui, nessa carta aqui aos Filipenses, porque as pessoas estavam querendo ser justificadas por meio da circuncisão. Ele pregando o Evangelho da Graça, ele estava pregando o Evangelho da Graça, né? Que a lei foi abolida, a lei foi cumprida em Cristo, só que começou a se infiltrar outros mestres dentro da igreja, né? E começaram a querer o que? A misturar e começaram a querer introduzir na nova aliança, na graça de Deus, a incircuncisão de novo. Bom, somente o que Cristo fez, eu acho que não é muito não. A gente tinha que continuar circuncidando nossos filhos. As pessoas que querem participar agora, serem, né, do Evangelho, fazer parte, ser cristão, a gente tinha que continuar, acho que, fazendo circuncisão nas pessoas. A gente não pode deixar a circuncisão de lado. E Paulo veio batendo nesse negócio aí. Por isso que ele começa a falar, pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos verdadeiros circuncidados. Aí ele fala, irmãos, se alegremos-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, né? Ou seja, a nossa confiança não está naquela cirurgia que vai ser feita ali na circuncisão. Aí no versículo 8, do capítulo 3 de Filipenses, agora você vai lá para o versículo 8 de Filipenses capítulo 3, está dizendo assim, ó, sim, todas as outras coisas são insignificantes, Paulo falando, comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Porque Paulo começa a falar assim, gente, eu fui circuncidado aos 8 anos de idade, eu era fariseu, eu fiz isso, e eu não tinha cara mais crente do que eu na questão da crença judaica. Eu era um cara ali fervoroso, mas depois que eu criei no meu Senhor, meu Salvador, cara, isso que eu aprendi desde a minha infância, o farisaísmo, as ordenanças, os rituais, tudo que eu aprendi, eu tenho isso agora como um lixo, eu deixo para trás, tá entendendo? Eu deixo para trás. Então, ele começa a dizer assim, ó, interessante que ele fala assim, ó, deixei de lado todas as coisas e a considero menos que lixo. Aí ele fala, para quê, gente? A fim de quê? A fim de poder ganhar a Cristo. E no versículo 9 fala assim, ó, e nele ser encontrado. Quando nós somos encontrados em Cristo? Quando nós dependemos dele. Quando nós nos apoiamos nele. Quando a gente deposita toda a nossa confiança no que ele fez e não no que a gente faz.
quando a gente depositou a nossa confiança em Cristo, nos encontramos em Cristo. Ele fala, e nele se encontraram. Ele fala assim, ó, eu não conto mais com a minha própria justiça. Olha aí, ele falando. Então, ele está falando, não conto mais com as minhas próprias obras. Tá? Eu não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com base na fé que Deus nos declara justos. É com base na fé, irmãos, que Deus nos declara justos. Engraçado que a palavra de Deus ela fala que é a justificação do princípio ao fim. É uma justificação que é do princípio ao fim. Por quê? Porque Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ele foi justificado porque ele creu em Deus. Então, do princípio ao fim. Ou seja, mas tem pessoas que elas querem se tornar justas pelas obras que elas fazem. E elas começam a falar assim, eu faço isso. Aí começam a dizer até o que elas fazem. A Bíblia fala assim, se a gente for ajudar um irmão com a mãe, a gente não tem que esconder a outra. Mas as pessoas fazem questão de aparecer e mostrar que faz, para as pessoas poderem ver que elas estão fazendo alguma coisa. E as pessoas vendo que elas estão fazendo alguma coisa, vão falar, poxa, ali vai uma mulher santa, ali vai um homem de Deus, eu vejo essa pessoa ajudando tantas pessoas, eu vejo isso, eu vejo aquilo. Ou seja, ao invés da glória ir para o Senhor, vai para aquela pessoa. Agora vai para aquela pessoa. Então, e tem pessoas que vão fazendo certo tipo de obras e elas querem se tornar justas por aquilo que elas fazem. Elas querem se tornar santas por as obras que elas fazem. Elas não entendem que elas estando em Cristo, elas já são santas. Elas estando em Cristo, elas são justas. Elas estando em Cristo, nós somos salvos. Nós estamos em Cristo, nós somos curados. Nós estamos em Cristo, nós temos saúde. É só estarmos em Cristo. Amém, gente? Aleluia. Agora, importante também, lá em Colossenses 1, 22 e 23, diz assim, ó, lá no livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 22 e 23, na nova versão transformadora, está dizendo assim, agora, porém, ele nos reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante deles, santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Quando a gente lê isso aqui, a gente vê que agora, porém, fomos reconciliados consigo, fomos reconciliados com Deus, por meio da morte de quem? Do seu Filho. Se há alguma reconciliação com Deus, somente por meio de Cristo. Por meio da morte do Filho no corpo físico. Qual é o resultado que nós temos? Ele fala, o resultado vocês podem agora se apresentar diante do Senhor de Deus, santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Porque só pelo fato que nós estamos em Cristo, isso nós somos favorecidos. É um favor imerecido de Deus sobre a nossa vida. Amém, gente? Ao longo dos tempos, a igreja foi perdendo a essência do favor imerecido. Aos longos dos tempos, a igreja foi perdendo a essência do favor imerecido de Deus, que é a sua graça. Tá? E nos dias de hoje, muitos de nós procuramos nos aproximar, receber algum benefício da parte dele, contando com as nossas próprias justiças, com nossos próprios esforços, por meio dos nossos métodos e sacrifícios. Porque já vem de muito tempo, isso vem sido ensinado, isso foi passado, e a religião ela vai falando e vai tentando colocar na nossa mente, na nossa cabeça, que para você poder alcançar alguma coisa da parte de Deus, você precisa fazer algum sacrifício. Você tem que se sacrificar de alguma forma para poder merecer alguma coisa da parte de Deus. Está entendendo? Isso é totalmente errado. Amém? Porque tudo que o Senhor nos dá, Ele nos dá pelo seu favor imerecido. Agora, sendo que o Pai, irmãos, já nos deu todas as coisas por meio de sua graça que está em Cristo. Deus ele já nos deu todas as coisas por meio de sua graça que está em Cristo e nos apropriamos, gente, pela fé.
O Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção. Tudo que nós precisamos, nós encontramos em Cristo. Só basta estarmos nele. Amém? E como é que eu tomo posse disso? Somente pela fé. É só pela fé. Pela fé que nós somos beneficiados. Amém? Agora, a respeito da nossa prosperidade, é muito importante de comentar também, que é um dos favores imerecidos de Deus para a nossa vida, a respeito da nossa prosperidade. Nós somos prósperos não pelo que nós temos. Isso é muito importante. As pessoas querem focar a prosperidade naquilo que elas têm, né? Então nós somos prósperos não pelo que nós temos, mas pelo fato de quem nós temos. Isso é muito importante, né? Então as pessoas têm focado, né, a sua prosperidade naquilo que ela tem. Eu tenho uma casa de praia, eu tenho um bom emprego, eu tenho uma conta bancária, não sei nem mais onde botar dinheiro na minha conta bancária. Nós somos, né, a pessoa tem focado nisso, né, um carrão, uma mansão. Então ela tem focado que prosperidade é isso, mas prosperidade é muito mais do que isso, tá? Vou repetir, nós somos prósperos não pelo que nós temos, mas pelo fato de quem nós temos. Amém? Tem muitas pessoas que são riquíssimas, tem mansões, conta bancária não sabe onde botar mais dinheiro, né? Tem carro importado, tem casa em tudo quanto é lado, tá riquíssimas. Mas você vai ver como é que ela está, vai procurar ver como é que está a vida dela, ver se ela não está se destruindo, ver se não está caindo numa grande depressão, ver se de repente essa pessoa não está traindo a esposa, não está fazendo coisas que não deve. Então você vê as pessoas focando que prosperidade é naquilo que a pessoa possui, naquilo que ela tem, e não é. Amém, gente? Então você vê que pessoas têm tudo isso, mas não tem o quê? Não tem a paz de Deus, não tem a paz que excede todo o entendimento. Nós somos prósperos, irmãos, não por causa da nossa classe social, nem por causa da nossa conta bancária, nem por ter uma mansão e um carro importado. Nós somos prósperos porque estamos em Cristo. 2 Coríntios capítulo 8, no versículo 9, na linguagem de hoje, eu anotei aqui, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, está dizendo assim, ó: porque vocês já conhecem o grande amor, que é a graça. Nas versões fala, vocês já conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês, ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. É isso que é interessante. Há uma troca, há uma substituição. Você vê que o Senhor ele se fez pobre para que nós viéssemos nos tornar ricos. Está entendendo? Por isso que eu falo que a nossa prosperidade não é naquilo que a gente possui, naquilo que a gente tem, mas na verdade a nossa prosperidade está em quem nós temos. Nós temos o Senhor na nossa vida. É por isso que nós somos prósperos. É por isso que nós somos prósperos. A nossa prosperidade a gente não está focado em bens materiais para sermos prósperos. Nós estamos focando em Cristo em nós, que é a esperança da glória. Amém, gente? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, essa introdução é para a gente poder entender sobre o favor imerecido de Deus, porque nós temos visto muitas pessoas querendo fazer para poder merecer. Elas acham que vão fazer aquele negócio ali, eu não sou contra. A pessoa quer fazer um propósito, faça um propósito com Deus, faz, né? Eu quero fazer o jejum, faça jejum, pode fazer. Só que tudo que a gente faz, o jejum, ou o propósito, ou a subida no monte, seja lá o que for, isso não pode ser um instrumento de que eu fazendo, aí eu vou merecer porque eu fiz, porque eu me esforcei, eu me sacrifiquei muito para poder merecer esse negócio aí. Então a gente não pode pensar dessa forma, porque se eu pensar dessa forma, eu estou anulando a graça, estou anulando aquilo que Cristo fez por nós. Nós estamos anulando, gente. Tudo, eu posso fazer de tudo
para tentar merecer. Nós nunca vamos merecer, porque o favor é o favor, já diz, favor imerecido. Favor imerecido. Não adianta, gente, não adianta. Você quer receber os benefícios de Deus para a sua vida? Vai pela fé. Entra na dimensão da fé e depositemos toda a nossa confiança, não no que nós fazemos, mas no que Cristo Jesus fez. Aí nós vamos nos apropriar. Dessa forma a gente não cai da graça, como Paulo fala. Caíste da graça, porque está querendo basear a justificação, santificação e salvação por meio de méritos. Por meio de méritos próprios, por meio daquilo que eu faço. Então a pessoa volta de novo para a lei, para o sistema da lei, né? Então a pessoa que quer voltar para o sistema da lei, quer viver pela lei, ela vai ter que viver pela lei. E pela lei ninguém pode ser justificado diante de Deus, gente. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria que você ficasse com essa introdução sobre o favor merecido de Deus, tá bom, irmãos? E semana que vem nós vamos estar voltando aí, vamos estar falando e vamos entrar na nossa apostilazinha aí, tá bom? A gente vai estar entrando aí falando sobre o seu direito ao favor merecido de Deus, tá bom? Glória a Deus. Fiquem com Deus, tá bom, gente? Fiquem na paz aí, até a próxima aí, tá bom? Até a próxima quinta-feira aí, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Glória a Deus.